Olá, eu sou a Tamires Magalhães e você está no GrilliCast. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um GrilliCast. O episódio de hoje é muito especial. Algumas dúvidas, alguns questionamentos que as famílias têm quando vêm nos conhecer e a gente vai trazer o porquê você escolher o Colégio Grilli para o seu filho. Hoje estou com um time de peso aqui, pessoas incríveis que têm a acolhida com vocês quando vocês chegam ao nosso colégio. O primeiro convidado é muito especial, Renê, nosso gerente comercial. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui, meu nome é Renê. Estou aqui para levar adiante esse projeto lindo que está sendo o GrilliCast e espero poder contar muito. E também a Abilene, ela trabalha na nossa secretaria, ela tem toda essa acolhida, a parte de relacionamento com os clientes. Então seja muito bem-vinda, Abilene. Olá, pessoal, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e poder participar do GrilliCast. E a pergunta que não quer calar: por que devo escolher o Colégio Grilli para o meu filho? Quais são os diferenciais? O que o colégio tem de tão importante, de tão acolhido, né? O porquê que eu escolho esse lugar para o meu filho, para o meu neto, meu sobrinho? Porque hoje a gente não fala só para os pais, né? Então, o porquê escolher isso? O porquê, time? Tá, eu sou suspeito em dizer por conta do colégio, né? Eu já venho de outra instituição e sempre tive o sonho de trabalhar aqui no Colégio Grilli Magalhães. A história que o colégio tem, são 33 anos, né, prestando uma educação de excelência, é algo muito lindo, e fazer parte desse time já há algum tempo é algo encantador para mim, né? Então os pais procuram mesmo o nosso colégio pela nossa história, a gente trabalha com muita indicação, nós temos famílias aqui com 4, 5, 6 alunos estudando no colégio, né? Então acredito que a maior indicação que nós temos também é algo que resulta ao nosso trabalho, né? Toda a matrícula ou rematrícula que eu faço, mais a matrícula também, a gente convida o aluno para participar de uma aula com a gente, né? Isso mostra o quanto que o nosso colégio é importante, o quanto o nosso trabalho é sério. O aluno participou, ontem mesmo nós tivemos um aluno que participou de uma aula com a gente, hoje ele está fechando a matrícula, né? Então se você vê, a gente está no meio do ano e ainda a gente tem matrículas novas, tem pessoas interessadas em vir para o nosso colégio. Graças a Deus a gente teve um limite, um número máximo de aluno por sala, isso também é muito importante para nós, é tudo resultado do nosso trabalho. Né? E essa questão da acolhida do aluno, né? Muitos pais têm dificuldade e têm um medo, principalmente, não só dos pequenos, mas mais dos alunos maiores, fundamental, ensino médio, de como meu filho vai chegar numa turma nova, né? De como ele vai se sentir. E essa acolhida que tem desde o primeiro contato com vocês, né? Porque o primeiro contato de toda a família é com a secretaria, sim. E posteriormente também com você. Então, essa acolhida, como que é a chegada da família? Porque normalmente eles chegam cheios de dúvidas, né? E qual é o jeito que a Abilene, né, que tem o primeiro contato na entrada com eles, como que é essa chegada da família? Como que é para você, né, recebê-los e quais as principais dúvidas que eles têm nesse momento? Sim, exatamente. Normalmente eles vêm com essa preocupação. Eles buscam a escola procurando também entender se vão ser acolhidos, eles passam as necessidades deles pra gente. Não é só uma questão financeira. Eles procuram mesmo uma escola que seja mais humanizada, que tenha esse atendimento personalizado mesmo, diferenciado, né? Porque eles se preocupam com o bem-estar, com as questões socioemocionais das crianças, principalmente adolescentes. Ontem mesmo tivemos um atendimento de uma família que está vindo de um outro colégio por ter passado por uma situação lá e, enfim, não está conseguindo resolver, e nós temos esse olhar, né, diferenciado. E quando eles se abrem para contar para a gente o que está acontecendo, nós temos esse olhar mais acolhedor, de perguntar, questionar, perguntar o que eles esperam da gente, o que eles buscam, né? O que eles estão buscando. Então, quando o pai, a família chega aqui para conversar com a gente, não é só um número, não é só sentar e passar valores ou, enfim, falar sobre horários.
Normalmente eles chegam, depois, posteriormente, vai ser atendido pelo Renê, e o Renê faz a visita pelo colégio, e ali eles já começam a se abrir com a gente. E eu acredito muito no nosso diferencial, nessa questão humana mesmo. A gente busca entender as necessidades e mostrar o que nós temos a oferecer. E é um trabalho, na verdade, assim, de anos. Assim, eu e o Renê já estamos aqui há alguns anos. E o que a gente escuta muito dos pais é que o colégio tem essa flexibilidade, seja num horário que precisa ser atendido naquele horário. A gente tem essa flexibilidade, não é algo robotizado. Então, eles valorizam muito esse tipo de atendimento, né? Muitos pais perguntam o porquê que a gente não faz a matrícula ou rematrícula online. O porquê que a gente não faz? Qual é o nosso diferencial nisso? Eu acredito porque a gente trabalha com humanos, né? Isso gera emoção. Quando o pai vem para o colégio, ele está deixando o bem mais precioso dele, que no caso é o filho dele. Então ele quer saber da segurança do colégio. No caso, a gente às vezes relata só em valores. O valor ele fica lá por último, porque ele quer saber como que é o sistema de ensino. A gente tem um sistema de ensino de ponta há 10 anos. Ele quer saber como que vai ser a segurança do filho dele, como o filho dele vai ser acolhido em sala de aula, como são os professores, né? Então, a questão do investimento, isso a gente trabalha só por último. Então, eu não passo, é raro às vezes eu passar a questão do investimento por telefone para não ficar algo gelado. Então, primeiramente eu convido o pai para trazer o aluno, trazer a família, a gente conversa, toma um café, algo bem tranquilo para ele conhecer a parte do nosso trabalho também. A questão que eu comentei sobre o aluno participar de uma aula também, eles gostam muito, né? Tem pai que às vezes fala, Renê, mas pode? Eu falei, claro, pode trazer seu filho. É um diferencial. Sim, um diferencial. E uma das coisas diferentes é que a gente não marca horário para a pessoa para visitação, né? Não. As visitas acontecem às vezes com horário programado, agendado, mas para facilitar a vida do pai, para não ter acúmulo de pessoas no mesmo horário, para a gente poder dar um atendimento melhor para cada um deles. Mas as nossas visitas, elas acontecem durante o dia, né? Independente do que está acontecendo no colégio, normalmente é um barulho, é uma movimentação, porque a escola é viva o tempo todo, né? Mas a gente tem essa questão de a escola estar aberta, né? De receber as pessoas aqui. Não é só números, não são só quantidade, mas a gente preza muito pela qualidade do atendimento. Exato. E pela qualidade do ensino, né? Então, essa questão de trazer as pessoas para dentro do colégio sempre foi uma coisa muito importante para o nosso colégio, e o nosso time entendeu que é importante, né, essa questão, mesmo porque a criança também ela precisa conhecer o espaço que ela vai frequentar. Né? Exatamente. E hoje é uma decisão em conjunto, hoje é uma decisão entre pais e o aluno. Hoje o aluno ele decide muito. Ele decide também a parte da vida escolar dele. E, Bi, como é que foi pra você, né? Você veio pra trabalhar com a gente e a sua filha veio também. Exatamente. E ela já tinha uma idade que ela não era tão pequena. Como que foi pra ela vir pra cá? Graças a Deus foi muito tranquilo. Eu tinha até essa preocupação, né? Porque estava ali na fase dos 10 anos e você mudar de escola é muito complicado. Você não sabe se você vai se encaixar, né? Dentro de um grupo. Inclusive é uma das preocupações até de muitos pais, que ficam preocupados se os alunos vão conseguir fazer amizades, se vão ser aceitos. E a gente sempre passou e continua passando que, graças a Deus, todos os alunos que nós temos, eles são muito acolhedores, além dos professores. Parece até que a criança, quando entra aqui, parece que sempre pertenceu à escola. Então, no caso da minha filha, por exemplo, eu tinha essa preocupação, né, dela se adaptar. Ela, inclusive, entrou no meio do semestre, não foi no começo do ano, que já é uma outra situação. E ela já veio de escola particular e é totalmente diferente. Os professores realmente eles acolhem para ajudar, né, se tem alguma dificuldade pedagógica. Inclusive é algo que nós na secretaria sempre passamos para os pais. Hoje em dia, os pais procuram muito pela qualidade do ensino. E muitos alunos vêm de escola pública. Nós temos alunos que vêm de escola pública. E eles ficam com essa preocupação de meu filho vai conseguir aprender, meu filho vai ser bem atendido. E é algo que na secretaria a gente sempre orienta com que em qualquer dificuldade já no início,
já nos procure a coordenação pedagógica, porque é ali no início que a gente consegue já ir moldando e modificando, que foi algo que no começo minha filha passou. Então no começo ela não sabia preencher um gabarito de provas, por exemplo, e aí teve uma questão pedagógica, conversei com a coordenação na época, e aí a gente se alinhou, se entendeu, teve essa flexibilidade dela poder preencher novamente, porque ela tinha o caderno de perguntas e preencheu certinho, mas no gabarito, por não saber Como funcionava? se embananou toda, mas tivemos essa conversa e ela conseguiu se resolver. Então, assim, é algo que nós também passamos para os pais. Tá vendo que o aluno está com dificuldade nisso, não está conseguindo aprender ou está com uma dificuldade mesmo? Entre em contato conosco, não deixe isso virar uma bola de neve lá na frente, para que dê tempo dele recuperar, porque realmente tem esse choque de realidade. O ensino público é diferente. Então, são duas situações, vindo de um ensino que é defasado, né? E o medo também de, enfim, não se adaptar. Então, é uma junção da família com a escola mesmo. E a nossa diferença, acredito que o nosso atendimento individualizado, ele acontece não só na secretaria, na parte de matrículas e rematrículas, mas também ao longo do ano, né? Ao longo do que as pessoas precisam, né? As nossas reuniões de pais, né? Muito. Elas são agendadas, então é um contato direto do professor com o pai, falando diretamente de um filho, não é algo genérico, né? Exatamente. Nós temos também atendimento da coordenação, quando necessário, com o individual, com os pais. Exato. Então, esse atendimento humanizado, ele faz parte do nosso dia a dia. Não é uma coisa que é só na matrícula e rematrícula, Exatamente. né? Você tem um momento, você tem um momento individual com o professor para falar algo particular do seu filho, né? Então, assim, geralmente as pessoas estão acostumadas a uma reunião de pais com os outros pais, acompanhando ou prestando atenção no que o professor está falando ou algo que o pai está falando. E aqui você tem aquele momento, aquele tempo com o professor para falar algo específico do seu filho ou para o professor para conversar em relação ao que está acontecendo em sala de aula e tudo mais, né? A questão também do diferencial que a gente tem do acolhimento é a quantidade de aluno por sala de aula. Isso a gente foca muito porque o professor consegue dar uma atenção individualizada para cada aluno. Isso é muito interessante. Esse ano, por exemplo, a gente teve que negar algumas vagas, né? Porque a gente não tinha vaga, né? E é algo que nos deixa muito felizes e orgulhosos, porque é algo que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Né, com todo o trabalho que é feito na parte interna, né, que é a parte de atendimento, parte de coordenação, de professores. Então, a gente teve hoje que algumas vagas a gente não tinha, né? Exatamente. Algumas crianças ficaram na lista de espera para poder vir para o próximo ano, porque infelizmente não tínhamos vagas. Atender. Exatamente. E só frisando em relação à questão do atendimento personalizado, que é um diferencial nosso, não é só em relação ao pedagógico, à secretaria, ao comercial. Em todos os setores da escola nós percebemos que existe esse diferencial. Por exemplo, a gente estava falando sobre a reunião de pais, de ser um atendimento agendado, justamente para falar com aquele pai em específico. E não só isso, quando existe a questão de o pai não poder vir naquela reunião, nós damos a opção de depois marcar com a coordenação e o professor num outro momento, porque nós sabemos que às vezes o pai naquele dia não pôde vir, mas nós não deixamos de dar esse atendimento. Na questão da rematrícula ou da matrícula também, quando a gente opta por fazer o atendimento presencial, é justamente para entender e identificar a necessidade de cada pai, porque a minha necessidade é diferente da sua. Então a gente consegue conversar pessoalmente com cada um para entender o que ele busca da gente para mais um ano, se de repente eles precisam de alguma ajuda, independente de qual setor, às vezes seja para mudar de horário da criança, para facilitar em alguma questão financeira. Então, é muito importante esse contato presencial justamente por isso, para a gente conversar e entender, porque a minha necessidade é diferente daquele pai. Exato. Então, E isso é muito importante. E a gente lança a rematrícula com 30 dias de antecedência de abrir matrículas novas. Exato. Né? Para que os nossos clientes, eles são os primeiros a terem a disponibilidade das vagas. Exatamente. Né? Então, esses 30 dias que é remetido só para eles, é o prazo para que todos eles possam agendar, que possam vir, fazer a rematrícula, para garantir o horário que ele prefere, né? Porque às vezes tem criança que precisa trocar de horário de um ano para o outro. Exatamente. Então, para a gente poder garantir essas vagas primeiro, e aí após isso a gente abre para fora também, e aí a gente já não garante mais as vagas
para os E é alunos algo que não sério, fizeram. né? Porque teve casos de a gente não ter a vaga para aquele aluno daquela rematrícula. E a gente liga, fala, pai, vem, tá acabando o horário. Não, eu vou ir, Renê, eu preciso ir. E aí acaba porque a gente chega no momento que a gente não tem espaço físico na sala. A gente não consegue colocar mais uma carteira. E a né? qualidade Não acaba. pode E a gente não pode afetar. comprometer a nossa qualidade. Exatamente. Então, os nossos diferenciais. Nós temos o SAS, que faz parte do nosso material há 10 Isso. anos, né? Que ele é um material, acho que vocês podem falar um pouco mais dele, do que as famílias sentem quando vêm para cá, né? O SAS, de início, a gente depende também muito do aluno, porque ele é um material, podemos se dizer, um pouco mais robusto em relação à quantidade de livros, de lições e matérias e Ele atividades. prepara, né? Exato. Sem sombra de dúvidas. Temos a plataforma digital também, que vale ponto, eles precisam fazer. Então é um material, podemos se dizer, bem completo comparado com os outros, né? Exatamente. Então na apresentação a gente acaba apresentando o material, mostrando para os pais como que funciona a questão das atividades, né? A Bi sabe muito sobre a questão do aplicativo, a Bilene explica também sobre o aplicativo para o pai. Então hoje o nosso sistema de ensino é um diferencial do colégio também. Sim, é um material bem completo. O SAS, no começo, voltando lá, quando minha filha veio pra cá, eu tomei um sustinho. Falei, meu Deus, é muita lição. Mas é um material muito completo em todas as matérias e em todas as faixas etárias. Por exemplo, o pessoal que está aí no ensino médio, que vai começar a vida aí de, às vezes, universidade. Então, a gente já começa a trabalhar no próprio material. A gente tem matéria do Enem, por exemplo. Exato. Enem, concurso público, mercado de trabalho. Nossa escola, ela não é segmentada assim, só o ensino médio é importante. Não. O material, ele vem trabalhando, né? O nosso colégio, ele trabalha desde os pequenininhos, quando eles entram com 2 anos. Então, é uma continuidade, né? Quando chega no ensino médio, é a cerejinha do bolo, sabe? Exatamente. Falar, estamos entregando para o mundo uma pessoa preparada para enfrentar o que ela preferir na vida, né? As escolhas que ela tiver. Temos muitos alunos que já passaram em universidades federais, em universidades públicas, né? com grandes, mesmo que sejam particulares, com grandes descontos, né, que pela prova ter sido muito boa, conseguiu um valor melhor. Então, assim, essa questão da preparação vem de pequeno, né? E ele é dia a dia. Temos também a parte do socioemocional, que eu acho que fez toda a diferença nesse mundo que nós estamos, que é a Escola da Inteligência, que as crianças amam também, Adoram, trouxe uma diferença exatamente. bacana. A Escola da Inteligência, eles trabalham muito a liderança, a comunicação dos alunos, que hoje é um pouco difícil em relação à adolescência e os jovens de hoje em dia. Então, a gente trabalha sobre a comunicação entre eles, a liderança, né, todo esse desenvolvimento em relação à neuro, né, a neurociência, neurolinguagem. E é muito bacana porque já na fase mais jovem, né, os pequenos, aí já é trabalhado emoções mesmo, né? Exato. A parte de socialização, de saber compartilhar, dos sentimentos, às vezes né, tristeza, angústia ou felicidade, ou às vezes euforia. Então, é muito legal porque o socioemocional em cada fase é trabalhado a necessidade daquela faixa etária mesmo, né? Então, como o Renê disse, na fase já mais da adolescência, aí é trabalhado essas questões mais também de convivência. A gente sabe que os adolescentes também passam por essa fase meio de turbulência. E aí, quando chega ali nos mais velhos, que seriam do ensino médio, aí já entra aquelas questões mais de, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou estudar, eu ainda não decidi. Então, dentro desse conteúdo, eles conseguem também trabalhar, né, esses sentimentos dentro deles, para saber o que vão fazer ali mais para frente, né? E os nossos alunos adolescentes, hoje eles querem permanecer, né? Eles querem ficar. E isso nos traz uma alegria muito grande, porque todo o nosso trabalho, né, hoje com essa parte das gravações, dos pods, das filmagens, o aluno ele tá dentro do nosso colégio, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então, essa questão da família ver o nosso trabalho está sendo muito bem reconhecido, eu acredito, né? Então, o que a gente pode trazer de melhor para o aluno? O nosso diferencial, ele é vivido todos os dias, né? Os pais, as matrículas, os pais estão nos conhecendo.
as rematrículas hoje elas estão automáticas, porque as pessoas estão vivendo o nosso trabalho no dia a dia, né? As pessoas estão vendo que o nosso diferencial, não é só uma promessa de matrícula, né? Exato. Quando vocês atendem os pais pela primeira vez, quando eles chegam ao colégio, eles vêm conhecer o nosso colégio, né? Exatamente. E os filhos deles, depois eles vivenciam isso. Né? E toda apresentação que eu faço do colégio, eles ficam encantados, porque se você pegar a pura nossa estrutura, ela é muito completa. Por exemplo, a gente tem banheiro em todos os andares, tudo é monitorado por câmera, nós temos bebedouro, então todo andar, os alunos são separados por prédio, isso também gera um investimento. Todo ano o colégio está sendo reformado, todo ano nós temos uma melhoria, então esse é um diferencial. Às vezes a pessoa vê por fora e não imagina quão grande o colégio é por dentro. Qual né? é a visão das pessoas quando vocês Exato. apresentam o colégio? É exatamente essa, eles Surpresa, ficam encantados, surpresos, né? Eu sempre pergunto, lógico, eu faço diversas perguntas para filtrar mesmo de onde vem, qual que é a intenção, idade, turma, se é indicação, porque isso é importante para a gente, né? E aí eu começo a apresentar o pátio. Hoje tivemos, o ano passado nós tivemos ampliação da questão do mezanino também, tivemos essa reforma, ficou lindo. O nosso pátio também está reformado, tudo é em perfeito estado. Então dá até prazer de você apresentar a escola, né? Então eu vou lá por cima, apresento o Fundamental 1, apresento o nosso brinquedão, sobre as atividades extras, o futebol, balé, dança. Então a gente vai explicando toda a estrutura e o que inclui também as atividades. Às vezes o pai pergunta, mas o filho tem acesso a tudo? Sim, ele vai utilizar todo o colégio. Nós temos a recreação também, que hoje, graças ao nosso trabalho, nós não temos vagas para recreação, porque toda a turma está completa, está preenchida. Mas isso é pelo nosso trabalho, né? O almoço que a tia, eu apresento a nossa cozinha é higienizada todos os dias, toda hora a tia está higienizando. Então a nossa estrutura mesmo é impecável em relação ao colégio. E o René frisou em algo muito bacana de se contar, porque o fato do prédio ser dividido por também faixa etária já foi motivo de matrícula mesmo, da mãe falar pra gente que matriculou, porque na época a criança era do infantil, né? Então ali na faixa dos 3 anos. E ela fica realmente muito preocupada desse contato dos maiores com os pequenos. E aonde os pequenos ficam hoje, ali na parte da pré-escola, vamos dizer assim, é um local somente deles. Então eles não têm muito convívio nos outras áreas maiores, sozinhos. Então quando precisa ir para quadro, o professor leva, vai no balé, precisa levar. Mas aquele convívio mesmo não tem. É adaptado para a idade deles. Já é adaptado para a idade deles. Então eles se sentem seguros. Inclusive foi um motivo de matrícula da mãe decidir uma outra escola conosco por esse fato. Então é algo que também chama muito a atenção deles. E o que nos chama muito a atenção também é a questão de quantidade de pessoas que vêm por indicação. Sim, né? Muitas. A gente, claro, tem todo um trabalho em rede social, tem a parte, né, de Google, de tudo, mas eu acredito que ainda a nossa maior quantidade de procura seja por indicação. Vocês concordam com isso? Sim, exato. O aluno que já tem experiência de estudar no Grilli, a gente tem relatos, às vezes o aluno acaba saindo daqui porque tem a mudança, os alunos voltam a nos visitar, tem aluno que se forma e volta aqui para conversar com vocês, com a Tamara. Então, assim, eles têm o prazer de retornar aqui no colégio. A gente tem a própria recreação, que os alunos às vezes choram para ir embora, né? Na minha época era o contrário, eu chorava para ir para a escola. Eles choram porque tem que ir embora. Já teve vezes do pai levar a criança antes do horário da recreação e o pai traz porque a criança estava chorando. Já trouxe de volta para continuar o horário. Exatamente. Então, isso é muito gratificante. A gente fica muito Além feliz. disso, nós temos um caso até de uma aluna aqui atualmente, da Laís, que a mãe dela estudou no Letrinho Encantado. Ela mandou uma foto pra gente e assim, a gente ficou muito emocionada, porque pra mãe ter essa confiança na gente, de trazer a sua filha... Ela foi aluna, né? Ela foi aluna, ela vivenciou isso, né? Ela teve uma boa vivência, boas lembranças e provavelmente quis passar isso pra filha dela. Então, assim, foi muito, muito, muito emocionante mesmo, assim, sabe? E é muito legal porque ela é uma das alunas que são filhos de ex-alunos, mas a gente tem vários outros. Muitos né? outros, A gente tem outros ex-alunos que se formaram aqui e hoje já estão na vida adulta e que fizeram questão de trazê-los
os filhos para estudar com a gente. Exatamente. E isso traz uma emoção não só para eles, porque você vê na hora que eles chegam para falar, eu vim fazer a matrícula do meu filho. Exato. Mas você vê eles vivenciando tudo de novo, né? E pra gente, eu acho que nada mais gratificante do que você saber que o aluno esteve aqui dentro, se formou aqui dentro, hoje forma uma família. E ele faz questão de trazer o filho dele pra cá. Escolhe estar aqui com a E gente, escolhe né? estar com a gente. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Agradeço vocês por terem vindo aqui nesse podcast, mostrar um pouquinho do nosso dia a dia nos bastidores, porque as pessoas não conhecem esse nosso lado. Mas gostaríamos de encerrar esse nossa conversa. Novidades estão vindo por aí. Expansão do Colégio Grilli. Nós estamos sempre buscando melhoria, sempre inovando, mas uma grande expansão virá para os próximos tempos. O Grilli está sempre buscando melhorar, inovar, trazer vocês para pertinho de nós, né? E aí vem agora uma expansão do Colégio Grilli. Em breve vocês vão saber de muitas coisas que estamos planejando. O colégio está em crescimento, em constante crescimento, mas não percam por esperar os próximos capítulos. E pessoal, agora eu queria que a Bilene desse um recadinho para os pais, para a gente finalizar nossa conversa de hoje, por favor. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Vem tomar um café com a gente, vem conhecer a gente, vem conversar conosco. Eu acredito que vocês vão ter esse acolhimento que vocês buscam. Estamos aqui para ouvir vocês e, quem sabe, então, fazer uma parceria também de muitos anos. Muito obrigada. E agora também gostaria de ouvir o Renê para finalizar o nosso pod de hoje com a palavra. Papais, mamães, aguardo vocês aqui no nosso colégio. Em 2026 vai ser um ano de muitas conquistas e eu tenho certeza, vocês nos dando a oportunidade, a gente vai atender todas as expectativas e necessidades da família, do aluno, de todo mundo. Eu agradeço muito pelo convite, Tamires. Obrigado, Bi. E espero contar muito com o colégio. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Um pouquinho, né, do nosso dia a dia foi passado para vocês. Tem muita coisa ainda que a gente, infelizmente, não consegue em pouco tempo passar para vocês. Mas fica o convite. Vem conhecer o Grilli, buscar o que você busca para o seu filho, né? O porquê matricular o seu filho no Colégio Grilli. Eu acho que esse nosso contato diário, ele faz toda a diferença, né? A nossa equipe, a gente busca sempre uma equipe que acolha, que esteja junto. É um colégio que a gente busca um atendimento em família, né? Então a gente está aqui, então fica o convite, vem conhecer o Grilli. Tenho certeza que você vai gostar e certeza que faremos muitos anos juntos. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o nosso GrilliCast de hoje. Foi muito especial, foi muito esclarecedor, acredito. Então fica o convite, vem visitar o Grilli, esperamos por você.